Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos. 12 em Campo News chegando com as informações do Timão nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro. E a gente vai falar aqui para vocês sobre a goleada do Timão ontem na Copinha, do Timãozinho, que atropelou a equipe do Zumbi. A gente vai falar também sobre o Felipe Coutinho, que está cada vez mais longe de vestir a camisa do Corinthians. Outro assunto também, não menos importante, é com relação ao Maicon, que assinou o contrato agora de forma oficial e fica no Corinthians por mais uma temporada. E para a gente finalizar, vamos falar do interesse do Timão no meia colombiano Jorge Carrascal. Antes desses assuntos, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, enfim, compartilhe os nossos vídeos, nossas lives, para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Eu vou rodar a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês, tá bom? Doze em Campo News, esta quarta-feira, dia 4 de janeiro no ar. E a gente começa falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians estreou ontem à noite em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa. E eu até havia falado aqui na live que a gente fez ontem e no vídeo também, da forma como o Corinthians poderia transformar esse jogo. É claro que toda estreia, seja para um lado ou para o outro, é muito importante, sempre rola uma ansiedade, ainda mais quando é garotada, ainda mais quando o jogo é transmitido para todo o Brasil. O Corinthians fez 1-0 logo de cara, numa boa jogada que terminou num pênalti convertido pelo Matheus Araújo. Uma bela jogada, uma boa triangulação ali, mas com 2 minutos o Corinthians já abriu o placar com o Matheus Araújo cobrando o pênalti. E aí todo mundo achou, bom, agora vai, e acabou não indo. Né? O Corinthians acabou tendo um pouco mais de dificuldade e só no segundo tempo é que o time do Danilo conseguiu ampliar o placar e transformar um jogo que virou 1-0 em goleada. 4-0 já é goleada. O Corinthians chegou ao segundo gol com o Pedro. Para mim, ele e o Arthur e o Matheus Araújo, perdão, os dois melhores jogadores em campo. O Pedro jogou muito bem, que é o garoto que imagino que se destaque sem dúvida nenhuma na Copa São Paulo e que venha a ter oportunidades no time do Fernando Lázaro. O Jean fez contra, depois de uma bela defesa do goleiro, numa cobrança de escanteio, o Jean acabou colocando contra a própria meta e quem finalizou o placar foi o Rian. Logo ali nos acréscimos ele fez e fechou o placar. O Corinthians venceu a equipe do Zumbi lá de Alagoas por 4-0, termina a rodada como líder do seu grupo e volta a jogar na próxima sexta-feira contra o Fast Clube, também 9h45 da noite lá em Araraquara. Então o Timãozinho estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júniors. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Maicon. Maicon que começou 2023 sem contrato, mas no finalzinho do ano as notícias chegaram de que o Maicon, que o Corinthians havia acertado toda a negociação de empréstimo por mais um ano com o Shakhtar Donetsk, pagou para a permanência, para que o Maicon continuasse no clube, 500 mil euros. Né? O primeiro empréstimo foi de graça, esse o Corinthians paga 500 mil euros ao Shakhtar Donetsk. Como os jogadores se reapresentaram ontem apenas, o Maicon assinou o contrato e essa informação saiu no finalzinho da tarde, início da noite ali, quando o Maicon definitivamente assinou e agora sim é um reforço garantido para a temporada 2023. Lembrando que o Maicon teve um 2022 muito conturbado, sofreu com 2 graves lesões, uma muscular e a outra que foi uma fratura em um dos dedos do pé, e passou muito tempo fora. O Maicon não foi aquele Maicon que se esperava em 2022, o Maicon que o torcedor quer ver em campo, e agora 100% recuperado, a tendência é que entregue muito mais na temporada 2023. O Maicon sem lesão, todo mundo sabe que é um jogador de alto nível, de alto rendimento e que vai ajudar muito o Corinthians na próxima temporada. Isso já está definido. Falta agora o anúncio apenas da renovação do Fábio Santos, que também já está
caminhada, falta apenas a assinatura do contrato, e isso, enquanto não houver, o jogador, claro, não faz parte do grupo, não faz parte, pode até fazer parte do grupo, não faz parte dos planos em termos de escalação. O nome tem que sair no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, para que o atleta possa estrear no Campeonato Paulista. Resolvida a situação do Michael, minha gente, todo mundo feliz, quem gostou, deixa um likezinho aí, vamos falar sobre o Felipe Coutinho agora, que cada vez me parece mais distante do Corinthians. Num primeiro momento, tudo levou a crer que ele viria. O Kia entrou na parada, disse que faria o possível para colocar o jogador no clube. O Felipe Coutinho não estava sendo aproveitado pelo Unai Emery, técnico do Aston Villa. E aí, o finalzinho do ano, final de 2022 e início de 2023, as coisas começaram a mudar. Primeiro que o Felipe Coutinho fez uma declaração em seu Instagram, né, dizendo que era mentira o que estava sendo falado sobre ele, etc., que ele estava muito feliz na equipe do Aston Villa. E aí ele começou a jogar. Ele foi escalado pelo técnico Unai Emery contra o Liverpool. Jogou pouco tempo, jogou 9 minutos. E depois, logo no primeiro dia do ano ali, ele jogou contra o Tottenham. Mais um pouquinho, entrou um pouco mais. Enfim, Felipe Coutinho, é muito claro para mim que o Aston Villa vai aguardar a janela de transferências que termina lá na Europa dia 31, e essa janela ela é muito pequena. As equipes europeias não costumam contratar muito, se movimentar muito nesse primeiro momento, nesta primeira janela. Mas o fato é que o Felipe Coutinho está cada vez mais distante. Eu acho que o torcedor do Corinthians não tem que ficar alimentando esperanças, não tem que ficar criando falsas expectativas com relação ao Felipe Coutinho para um campeonato paulista. Aliás, o Corinthians nem precisaria de um jogador como o Felipe Coutinho para um campeonato paulista. Por isso que eu tenho dito nas minhas lives aqui que é pouco provável que o time se reforce com grandes nomes para o campeonato paulista. Eu acho que o Campeonato Paulista será muito o que temos aí hoje. O time já está mais ou menos definido pelo Fernando Lázaro, terá mais um jogo treino contra o Rio Claro no próximo final de semana, e aí sim, no dia 15, a estreia contra o Red Bull Bragantino. Tá? Então, o time base está feito. O time base vai ser Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Maicon, Fausto, Renato e Juliano, Yuri e Roger. Tá? Esse é o time que o Fernando Lázaro vem mais trabalhando neste início de temporada. Mas, Ivan, cadê o Romero? O Romero ainda está treinando, está ali buscando seu espaço. Isso é apenas aquela formação inicial que o Lázaro usa. No segundo tempo ele costuma mudar tudo. Mas o fato é que o Corinthians não precisa de um jogador como o Felipe Coutinho, vai gastar um belo de um dinheiro em termos salariais para um jogador disputar campeonato estadual. Realmente eu acho que não faz nenhum sentido. Se tiver que vir algum reforço, que venha para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Aí sim, o Corinthians precisa se reforçar, não só com jogadores importantes, com jogadores que tenham muita qualidade, como também jogadores para compor o banco de reservas. E aí entra um nome que a gente vai falar agora, que interessa ao Corinthians, segundo o jornalista Jean Demore, o Jorge Carrascal, o meia colombiano, que joga no CSKA da Rússia, é um jogador que interessa ao Corinthians, tá, para a temporada 2023. O Corinthians está de olho, o Corinthians gosta do estilo do jogador, o Corinthians se interessa pelo atleta, mas o que eu acho que impede a negociação? Primeiro é o valor. O Jorge Carrascal hoje tem um valor estipulado em 9 milhões de euros. Tá? São 9 milhões de euros e ele tem contrato com o CSKA, minha gente, até 2026. Até 2026, até junho de 2026. Eu acho pouco provável que o CSKA empreste um jogador que custa 9 milhões de euros, que tem 15 ou 16 convocações para a seleção colombiana, é titular no CSKA, tá? Nos últimos 16 jogos ele foi titular em 15. Eu acho pouco provável. Tá? Nesses últimos 16 jogos que ele fez, ele marcou 5 gols e deu 5 assistências.
88% dos jogos como titular, tá? E mais de 85 minutos em campo. Ele tem uma participação em gols de 33%. Não me parece um jogador para ser colocado à disposição. Não me parece um jogador que seja colocado para ser emprestado a uma outra equipe. Um jogador que tem a qualidade do Carrascal, que tem a habilidade que ele tem com a bola nos pés, que é muito bom jogador. Ser emprestado de forma gratuita, eu acho que realmente as coisas não fecham. Mas seria uma excelente contratação, seria um excelente nome para compor o meio-campo ali da equipe do Corinthians para esta próxima temporada. A gente vai ter que esperar, claro, as coisas no futebol são muito dinâmicas, elas acontecem do dia para a noite. No momento existe esse interesse do clube. Agora, repito, são 9 milhões de euros se quiser comprar o atleta. E de graça, um jogador que é titular do clube, não acredito que possa sair negócio. É apenas uma opinião, mas, repito, futebol é tudo dinâmico e tudo acontece do dia para a noite. Às 9 da noite, falar nisso, eu espero você aqui no 12 em Campo, para a gente bater um papo, atualizar os assuntos do dia e, claro, esses assuntos que a gente também falou aqui na live, tá bom? Deixa seu like aí, faça seu comentário e se inscreva aqui no canal. Excelente dia a todos, meus amigos. Um abraço, tchau, tchau.